tudo bem? Eu sou Daniel D'Arezzo e estamos em mais um vídeo sobre o empreendedorismo online, do qual a gente está falando sobre como lançar um especialista. E nesse vídeo eu vou falar sobre as 7 leis de sucesso ligados à natureza que a gente precisa perceber antes da gente começar esse projeto de como lançar um especialista. Então, de antemão, eu já te digo que você vai ouvir alguns sons aqui, que o cômodo de cima está fazendo uma reforma, então pode ser que dê algum barulho ou outro, igual esse aí, por exemplo. Mas acho que o conteúdo do vídeo, o mais importante é você prestar atenção no que eu tenho a te dizer, no que eu tenho a te mostrar, que não vai abalar em nada no nosso conteúdo aí, ok? Então vamos lá, não vamos deixar de fazer esse conteúdo por causa disso não. Então vamos às 7 leis naturais ligadas à natureza que a gente precisa perceber, tá? Quando a gente vai fazer isso. Então por que eu estou abordando as 7 leis? Agora eu estou abordando as 7 leis, no outro vídeo eu vou abordar as 16 leis. E por que eu estou falando dessas leis? Porque não adianta a gente querer reinventar a roda quando já se tem uma percepção estudada há milênios, ou há centenas de anos, ou há dezenas de anos, que a gente já pode pegar aquilo. Se a gente fizer querer inventar por conta própria, a gente vai chegar a esses mesmos resultados, tá? Por quê? Porque são resultados, esses que eu vou falar agora ligados à natureza, são resultados de centenas de anos, de várias culturas diferentes, que já fizeram esse estudo, que já estão publicados em vários livros, que você pode ver em vários vídeos, e eu estou falando aqui então das 7 leis de sucesso, tá? Então vamos lá, essas 7 leis elas são ligadas à natureza. Então vamos à primeira lei, tá? Que é a lei do potencial puro, tá? Potencial puro. Então que lei que é essa? Bom, a lei do potencial puro, que é a primeira lei de sucesso ligada à natureza, ela é a seguinte: se você sente vontade para fazer alguma coisa, quer dizer que automaticamente você, dentro de você, já possui a energia própria para você conquistar aquilo, tá certo? Então se você respeitar todo o passo a passo, todas as outras leis, todas as tarefas, você vai conseguir conquistar o que está na sua cabeça. Então, através da lei da atração, que é um outro método, né, que tem o livro O Segredo, o filme O Segredo, você pode ver que quando você está num lugar mentalmente, quer dizer que é possível você estar naquele lugar de forma física. E o contrário também acontece, ou seja, se você não estiver num lugar mentalmente, é impossível você estar naquele lugar de forma física, tá? Então é necessário a gente mentalizar, a gente entender isso e saber que a primeira lei, ela é uma coisa que você, acredite ou não, ela vai estar acontecendo, não adianta, que é a lei do potencial puro. Se você acredita que pode fazer alguma coisa, automaticamente quer dizer que você tem força dentro de você suficiente para você alcançar aquele objetivo. Então essa é a lei do potencial puro. Isso em qualquer coisa na vida, que se a gente for parar para analisar, a gente vai ver que você mora na casa que você mora porque em algum momento você mentalizou aquilo. Você tem a esposa que você tem, a namorada que você tem, porque em algum momento você mentalizou aquilo. Ou seja, você tem o potencial para atingir as coisas que estão dentro de você. Então se você tem essa visualização de lançar um especialista, saiba por essa lei que automaticamente você tem dentro de você todas as possibilidades, ou seja, você tem todo esse poder para poder fazer com que isso aconteça, tá certo? Então vamos lá, vamos passar para a segunda lei, que a gente poderia ficar em cada lei falar sobre muita coisa, mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos falar então a parte que nos compete de cada parte. Então essa segunda parte, ela é uma parte muito importante, que é a parte de dar e receber. Vamos colocar aqui, ó, dar e receber. Então, essa parte aqui de dar e receber, ela é muito importante, por quê? Porque ela causa dentro das pessoas
um sentimento de reciprocidade, tá? Principalmente quando você, vou falar assim, principalmente para nós brasileiros, né? É muito comum quando você vai na casa de alguém ou de qualquer estado e você é uma pessoa gentil, automaticamente você tem em contrapartida a gentileza. Sempre vai ter uma pessoa ou outra que está mal-humorada ou alguma coisa assim, mas de forma geral a gente entende que a lei de dar e receber, ela está diretamente ligada à reciprocidade. Então seres humanos, isso é inerente do ser humano, tá? Quando você dá alguma coisa, automaticamente você recebe alguma coisa em troca. Seja um olhar, seja um sorriso, seja um bem físico ou material ou uma oportunidade. Basta você ter percepção para poder fazer aquilo. E tem uma coisa que a gente precisa observar dentro dessa segunda lei, que é a seguinte: se alguém quiser te dar alguma coisa, é legal que você saiba receber. Então essa é uma outra parte dessa segunda lei, que é a parte que a gente precisa analisar com mais atenção. Então, se você quer dar um presente para alguém, por exemplo, e você foi lá e deu o presente, dependendo do seu estado, dependendo da sua família, e a outra pessoa fala, não, não quero, chega a ser até uma falta de respeito da pessoa não receber. Ou seja, na verdade não é que ela não está recebendo, ela não está sabendo receber, tá? E tem uma outra coisa também, você tem que saber dar também, né, o que você está fazendo. Porque se você estiver num lugar qualquer, por exemplo, e estiver andando na rua, e dependendo da sua classe social, e chegar alguém e falar, olha fulano, vamos ali que eu vou pagar um almoço para você. Pode parecer absurdamente estranho, né? Você fala assim, mas a pessoa quer me dar, nunca vi, nunca percebi essa pessoa, olha só que possibilidade, né? Então, automaticamente pode ser que você fala, não, eu não quero não, obrigado. E pode ser que você, ou seja, você faça a mesma coisa, mas aquilo não implica numa falta de educação, ou não implica numa impossibilidade. Então, a gente precisa analisar com muita calma essa segunda lei, que é a segunda lei de dar e receber. Então, você precisa saber dar. Então, se você está fazendo, a gente está falando sobre o lançamento de um especialista, se você está fazendo um curso com um especialista e quer dar aquilo para as outras pessoas, quer oferecer aquilo para as outras pessoas, você precisa saber dar aquilo, tá? Agora, se a outra pessoa quiser comprar, ou seja, quiser te dar dinheiro a troco daquele curso ou daquele conteúdo, você também precisa saber receber esse dinheiro, sabe? É uma troca, ou seja, se é uma troca, é um dar e receber. Então você está dando um curso e está recebendo um determinado valor em troca, e a outra pessoa vice-versa, ela está te dando valor e está recebendo um curso em troca. Então isso de dar e receber causa um fluido, todo o universo, o dinheiro, todo o conhecimento, o que ele vai fazer? Ele vai girar. Então quando você distribui aquele conhecimento, ele volta para você de alguma outra forma. Então quando você ganha aquele dinheiro, e investe em outras coisas, aquele dinheiro volta para você de outras formas. Então isso está tudo ligado à lei de dar e receber, que é uma lei natural, tá? Não adianta você querer reinventar isso que eu estou falando, é uma lei natural, tá? A terceira lei é a lei do karma, tá? Do karma. O karma, muita gente fica na dúvida, mas karma, o que é karma? Karma simplesmente significa ação, tá? A minha caneta aqui tá acabando. Ação, tá? E a ação, o karma significa ação. E a ação aqui na nossa cultura, no nosso mundo, ela tá ligada a quê? Toda ação tem uma reação, tá? Ação e reação, vamos colocar aqui. Ação e reação. Pronto. Então, a lei do karma está ligado à ação e reação. Eu vou continuar com a minha caneta vermelha para não ter nenhum problema. Bom, então tá aqui a lei do karma, ação e reação. Então, se você quiser realmente fazer alguma coisa, quiser ter resultado com alguma coisa, o que você precisa ter? Ação. Então, se você tiver alguma ação sobre uma determinada coisa, sobre uma determinada tarefa, uma determinada atitude, você vai ter um resultado. Então, toda ação tem uma reação. Então a gente tem livros que falam sobre ação e reação. São vários livros, várias teorias, e várias delas
vão mostrar pra gente uma perspectiva. Mas a nossa perspectiva do vídeo tá ligada ao lançamento de um curso, ao lançamento de um especialista. Então, se você estiver querendo lançar um especialista, você precisa ter o que? A ação, tá? A ação. Porque essa ação vai causar uma reação que pode dar como resultado, ou que vai dar como resultado, aquele material que você está querendo atingir, aquele ponto que você quer alcançar. Tudo isso através do karma. O que é o karma? Ação. Então você precisa fazer o que? Agir. Você precisa agir para poder, para as coisas poderem darem certo, tá? A quarta lei ligada aqui à natureza é uma lei muito interessante, tá? Que ela tá muito interligada à natureza mesmo, que é a lei do menor esforço, tá? Então tá aqui, ó, menor esforço. O que seria essa lei do menor esforço? Bom, essa lei é muito importante a gente observar ela do ponto de vista que nos compete, porque é o seguinte: muita gente acha que as coisas vão cair do céu, que não é verdade, que a gente sabe que não é verdade, que está ligada à ação e reação, né? Mas a lei do menor esforço, ela quer dizer o seguinte: ela quer dizer sobre a percepção de que você não precisa ficar obcecado ou tá fazendo alguma coisa muito mirabolante para poder criar uma coisa pequena. Vou dar um exemplo que a gente já percebe em filmes, em livros, que é o exemplo da natureza. Então, por exemplo, se você tem uma planta e essa planta ela cresce e vira uma árvore, tá? Você pode perceber o seguinte: ela não tem nenhum esforço para poder fazer aquilo, sabe? Ela não despende nenhum esforço para se transformar numa árvore. Ela simplesmente vai indo passo a passo. Se tiver uma água que passa perto do rio, aquela raiz vai indo ali. Então o que tem ali dentro? Tem um excelente projeto, tá? Um projeto da natureza, um projeto que vai fazer com que isso seja ligado, um projeto divino mesmo, tá? E é um excelente projeto. Por quê? Porque ela não se esforça para crescer, ela não se esforça para se transformar numa árvore. Ela simplesmente vai se transformar numa árvore e pronto. Aconteça o que acontecer. Às vezes a gente até vê algumas árvores, algumas plantas que cresceram e tinha, sei lá, um alambrado ou uma grade, e ela faz um emaranhado ali dentro e ela não deixa de virar uma árvore por causa daquele obstáculo, né? Tanto que em muitos lugares o fio chega a ficar por dentro do tronco, de tanto que aquele projeto é bem feito, ele vai passar daquilo. Então essa lei do menor esforço, ela está ligada exatamente àquilo que você não precisa. O que você precisa é de um excelente projeto. É isso que essa lei quer dizer. Se você tiver um excelente projeto, souber cada passo que você tem que fazer, dividir minuciosamente, você vai ver que você não precisa de muito esforço para conquistar um grande projeto. Mas você precisa de um grande empreendimento, né? Mas você precisa de um grande projeto, tá? Então anota isso aí, essa sacada aí que você tem. Porque se você tiver um grande projeto e souber cada passo que você vai fazer, você vai conseguir um grande empreendimento, tá? Seja ele físico ou digital, né? O que é muito bacana. Bom, então a quinta lei aqui é uma lei que tá muito ligada ao nosso inconsciente, tá? E a gente precisa trabalhar o nosso inconsciente, que é a lei da intenção, tá? Intenção, ou, né, vou colocar aqui, ou desejo, né? Lei da intenção ou desejo. Então, tá tudo interligado, né? Se você tiver a intenção verdadeira de criar aquele projeto, né, você vai ver que essa intenção, esse desejo, você vai elaborar ele. Com essa elaboração, você vai criar um grande projeto, tá? Passo a passo, você vai criar um projeto. Por quê? Porque você tem a intenção de amadurecer aquele projeto. Depois de um tempo amadurecendo aquele projeto, você tem a ação, né, de fazer com que ele aconteça. Então a sua ação vai causar uma reação do que ele aconteça, tá? Você vai, com todo esse desenrolar, você vai aprender a empacotar, colocar aquilo ali no mercado com o seu
especialista, né? E aí você entende que vocês têm esse potencial de fazer isso acontecer. Isso é o mais interessante. Então, quando você tem tudo isso aqui funcionando, é como uma catraca que vai encaixando uma na outra e faz um grande motor. Então é muito importante que você avalie a sua intenção, que você avalie o seu desejo. Ele tem que ser verdadeiro. Se você estiver fazendo alguma coisa por fazer, muito provavelmente você vai cansar aí no meio e pode ser que não dê certo. Por quê? Porque você não está obedecendo a quinta lei, que é a quinta lei da intenção e do desejo, tá? E tem uma lei muito importante da natureza também, que é a sexta lei, que é a lei do distanciamento, tá? Distanciamento. Ou seja, quando você tem uma intenção e tem um desejo, por mais que você fique distante daquele pensamento, as coisas conspiram para que ele aconteça. É aquela velha história de você gostar de jogar futebol e tá lá vendo um time, de repente o jogador chuta a bola e a bola cai no seu colo. E aí a gente brinca, né? Fala pra você ver como é que atrai a bola, né, pro nosso pé. Ou seja, o distanciamento, ele é muito bom quando a gente está criando um projeto. Por quê? Porque você não fica obcecado, você não esquece a sua vida para poder ficar dentro daquele seu projeto. Senão isso é muito ruim, não é verdade? Você deixar de viver a vida para viver o seu projeto. Então, por isso, a gente precisa dessa sexta lei, que é a lei do distanciamento. Então, se você não tiver totalmente obcecado na hora de construir uma coisa, mas tiver um grande projeto, tá? A intenção, o desejo e as ações inconscientes para fazer com que aquilo aconteça, dentro dessa parte do distanciamento, de você estar vivendo a sua vida, as coisas vão acontecer naturalmente, tá? Então esse distanciamento, ele vai provocar o acontecimento dessa quarta lei, que é a lei do menor esforço. Ou seja, é necessário que você se distancie em alguns momentos. Você pode ver que tudo na nossa vida, em excesso, faz muito mal, tá? Então, se você estiver fazendo qualquer coisa e não tiver um certo distanciamento do que você está fazendo, para se divertir ou para fazer alguma coisa, aquilo não vai fluir. Então, para que todos esses elementos trabalhem em conjunto, que são as 7 leis ligadas à natureza, então, para que tudo trabalhe em conjunto, é necessário que você obedeça a cada uma delas, sem ficar focado em exagerar em cada uma delas. Então, se você exagerar em qualquer uma delas, você vai ter um grande problema. Se você exagerar no distanciamento, você vai ficar muito distante do seu projeto. Se você exagerar na sua intenção, você vai ficar obcecado. Se você exagerar no seu menor esforço, você vai ficar preguiçoso, você não vai fazer nada. Se você exagerar na ação, você vai viver simplesmente o seu projeto, você não vai viver a sua vida fora. Se você exagerar tanto no dar, você vai ficar sem nada. Se você exagerar em receber, ninguém vai querer te dar nada, tá? Então, se você pode exagerar no seu potencial puro, mas o que vai acontecer? Sem estar ligado a outra lei, não vai acontecer nada. Porque isso aí você já tem, é inerente. Não tem como você sair disso, tá? Não tem como você sair disso. Então, a 7ª lei, agora pulando para a 7ª lei, tá? É a lei do Dharma. Bom, o Dharma está muito ligado à sua vida, né? O Dharma está ligado ao seu propósito, tá? Vamos fazer assim. O Dharma está ligado ao seu propósito. Então, a 7ª lei é a lei do Dharma, o Dharma, que é o seu propósito na vida, tá? Geralmente, o que eu falo? Gente, se você tem uma capacidade boa para poder ajudar as pessoas, tomara, né, eu acredito que o seu propósito, o meu propósito, ele é o quê? Ele é ajudar as pessoas. Eu quero me dar para receber, né? Então o Dharma, ele é o seu propósito. E se você está ligado ao especialista, você precisa estar analisando cada proposta disso que está acontecendo e sempre lembrando que isso aqui tem determinadas medidas para poder se encaixar na sua vida, tá? Então lembra do que eu falei no início do vídeo. Acredite você ou não acredite, tá?
Isso aqui são leis que já são estudadas há centenas de anos, há dezenas de anos, e são as coisas que acontecem. E cada um de nós podemos tirar de cada parte dessa a parte que nos cabe na vida. Então pode ser que eu fale sobre um determinado parte, por exemplo, do menor esforço, e você de repente tem uma visão diferente, mas nós estamos falando da mesma coisa. Porém eu estou falando aqui do que está ligado ao lançamento de um produto de um especialista, tá certo? Então, quando você tem um propósito, tá? Você viu que a gente fez uma ordem aqui inversa. Então a gente tem um Dharma. O que é o Dharma? Esse propósito. Que propósito é esse? Ajudar as outras pessoas. Estou usando como exemplo, tá? E aí você tem um especialista. Então é legal que você fique junte a essa pessoa, faça atividades em conjunto. Por quê? Porque quando a gente for estudar as 16 leis de Napoleão Hill, por exemplo, você vai ver que a primeira lei é quando a gente junta com pessoas com a mesma intenção de pensamento, ou seja, isso cria o que a gente chama de mastermind, que duas pessoas com o mesmo pensamento vão criar duas ou mais pessoas, né, vão criar um novo pensamento, uma nova mente que pode ser equiparada a uma outra pessoa. Então olha só, por isso que a gente sempre fala que duas pessoas, né, pensam mais do que uma, a gente sempre fala isso. Então 2 é igual a 3. E se isso estiver relacionado à nossa lei do Dharma, à nossa lei do propósito, e estiver ligado entre você e o seu especialista, vocês vão estar ligados ao mesmo mundo, tá certo? Vocês vão estar ligados ao mesmo mundo. Bom, se você tiver esse Dharma direcionado e analisar todas as outras coisas, você vai ver que cada um vai ter a sua vida, você vai ver que cada um vai ter a sua perspectiva. E o que causa essa perspectiva? É esse distanciamento desse propósito. Vocês têm o mesmo propósito, ele é o mesmo, e aquele vai e vem, aquele elástico entre a vida e o propósito, vai ter esse distanciamento que vai criar em vocês essa questão da intenção e do desejo, que é o momento que vocês vão chegar a um ponto, tá, de criar o seu projeto, tá? Então vocês vão criar o seu projeto. E esse projeto está ligado ao quê? Esse projeto está ligado à lei de menor esforço. Então se você tiver um excelente projeto, vocês não vão precisar se preocupar muito na hora de criar aquele produto. Por quê? Porque você vai criar um excelente projeto, tá? Você vai criar um excelente projeto, beleza? Com essa intenção. Então vamos ver aqui, vou pegar essa caneta preta aqui, vamos colocar aqui, ó. Você vai criar esse projeto. Logo depois desse projeto criado, né, você tem um excelente projeto em mãos, você tem todo o passo a passo, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a ação dele. Vocês vão cair e vão fazer a ação, vai fazer com que ele aconteça, tá? Essa ação vai causar uma reação. Que reação que é essa? Essa reação aqui é a criação do seu produto. É o resultado da sua ação. É o resultado da sua ação. Beleza? Logo depois que você cria o seu produto, que você tem o resultado da sua ação, a gente vai aprender a empacotar ele, né? A gente vai aprender a passar ele para frente, tá? Ou seja, você tem um produto, a gente vai aprender a criar um site para colocar aqueles vídeos, a colocar tudo aquilo no ar. Então a gente vai aprender a empacotar ele para a gente poder vender ele, para a gente poder receber por ele, tá certo? E tudo isso tem esse grande resultado, tá? Que resultado que é esse? É o resultado mais positivo de todos. Se você está vendo esse vídeo, você tem o potencial puro para poder fazer com que isso aconteça, tá certo? Então essas são as 7 leis de sucesso que interligadas, né, estão ligadas à natureza, ligadas ao nosso propósito, que vai fazer com que você chegue ao seu objetivo, que vai fazer com que você atinja os seus resultados dentro desse mercado, tá bom? Então na hora de lançar um especialista é muito importante que vocês estudem essas leis, que vocês compreendam essas leis, assista esse vídeo várias vezes, presta bem atenção sobre cada coisa que eu falei, tá? Não adianta querer reinventar a roda. É claro que
se você ler sobre o assunto, você vai encontrar novas possibilidades, isso vai só agregar conhecimento a você, o que seria impossível colocar num vídeo, né? Por maior que ele seja. Então, é um estudo contínuo, mas isso aqui que eu falei está diretamente ligado ao lançamento de um especialista, na hora de criar um produto, na hora de fazer alguma coisa que vai modificar a vida da pessoa que você tem para poder atingir, que é o seu cliente, tá bom? Então é isso aí, essas foram as 7 leis de sucesso ligadas à natureza, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre as 16 leis de sucesso de Napoleão Hill, em que a gente vai mostrar também como é que ela se encaixa na hora de você escolher e na hora de lançar um especialista, na hora de fazer um grande curso aí, ok? Eu sou o Daniel D'Arezzo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!